Levanta suas duas mãos para os céus, fecha teus olhos, fala para o Senhor: Senhor, eu estou facinho. Pode falar, pode agir, pode atuar. Fala comigo em nome de Jesus. Abre meu coração, abre minha mente, que eu saia daqui transformado para viver um tempo extraordinário, de novidade, do extraordinário de Deus. Fica conosco. Tu és bem-vindo e convidado a esse lugar. Em nome de Jesus eu te agradeço e que os santos digam amém. Bota no telão aí, por gentileza, o nosso tema, o nosso título da ministração. Eu poderia ter botado um tema diferente. Eu poderia ter botado o tema assim, ó: Deus muda qualquer decreto. Mas eu fiz uma pergunta, porque eu estou diante de homens e mulheres inteligentes. E essa pergunta você tem que ter uma convicção para respondê-la. É possível mudar decretos? Eu nem botei Deus ali, percebeu? Porque você é de Deus. E se você é de Deus e tem dúvidas que Ele muda decreto, nessa noite, essa dúvida vai cair por terra. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim: se prepare, porque Deus vai mudar decretos nessa noite. Se você concorda, diga glória a Deus. Eu gosto muito de ir no dicionário para trazer a definição. E a definição de decreto, que é um substantivo masculino, é ordem ou resolução emanada de autoridade superior ou instituição civil ou militar, leiga ou eclesiástica. Nós vamos falar na introdução de alguns decretos que, se você não sabe, alguns decretos humanos foram lançados contra a sua vida e talvez você não percebeu ainda. Nós vamos falar de alguns decretos que talvez você está vivendo, sua família está vivendo, e você ainda não entendeu que Deus está hoje aqui nesse lugar para mudar decretos. Ah, eu bebo porque meu pai bebeu. Então tem um decreto para a sua família: família de alcoólatra. Ah, eu sou pobre porque meu pai era pobre, meu avô era pobre, então eu me conformo porque eu sou pobre. Tem um decreto negativo contra a sua família e a sua família vai viver na pobreza. Mas Deus vai mudar decretos nessa noite em nome de Jesus. Você não veio a mais um culto, porque cada culto é um culto especial, irmãos. Por isso a gente não pode faltar nunca. Porque naquele dia que a gente faltou, teve uma unção diferenciada. Todo mundo pegou, mas eu fiquei em casa. Louvado seja Deus que você veio hoje. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim: que bom que você veio hoje. Amém? Vou falar de alguns decretos bem rapidinho ainda na nossa introdução. Saúde. Talvez o médico lançou um decreto para você: não tem cura. E eu trabalhei 35 anos em hospitais e cansei de ver pessoas saindo do consultório, do hospital, com decreto: não tem cura. Talvez no casamento o decreto que já deram é: não tem solução. São mais de 80 mil casais que a gente tem ministrado nesses últimos 8, 9 anos. Quantos centenas de casais me disseram: pastor, para nós não tem mais solução. Qual era o decreto? Não tem solução. Aí Deus foi lá e mudou o decreto. Esse Deus é fantástico. Família, quem sabe o decreto para a sua família é: está perdida. Para o casamento, sem esperança. Para as finanças, vai morrer endividado. Para o ministério, irmãos, como tem gente na igreja se converte e o diabo lança um decreto na cabeça: todo mundo tem talento, todo mundo tem um chamado, todo mundo tem um ministério, você não é nada. Aí ele fica anos sentando, indo embora, trocando de igreja, porque o decreto maligno humano foi: você não sabe falar direito, você não sabe pregar, você não toca, você não canta, você não serve nem para ficar na recepção, você não sorri. Decretos e mais decretos sendo impetrados, jogados, esmagados em cima de nós.
Mas Deus te chama hoje e diz para você: eu mudo esse decreto. Eu tenho um chamado para você, eu tenho um ministério. E todo mundo vai dizer depois: foi Deus que fez. Existe um modo de mudarmos decretos? A gente vai conversar um pouquinho, e eu quero muito ser bem objetivo. Eu quero citar 3 exemplos, mas eu vou pedir um acordo para você não abrir a Bíblia hoje. Eu não sei se vai ficar gravado. Se ficar gravado, assiste depois, pega os textos bíblicos. Já combinei com os meninos lá, mesmo que eles passem o texto bíblico, eu não vou ler, para a gente ganhar tempo. Pode ser assim, pastores? Tá? Mas eu vou citar o texto bíblico e vou contar a história do texto. 3 histórias que Deus chegou, e chegou pesado para mudar o decreto. Eu já estou com vontade de descer e falar para algumas pessoas que Deus vai mudar o seu decreto, hein? Se prepara aí. Primeiro texto e primeira história bíblica, 1 de Reis. Não abre a Bíblia, por favor. Capítulo 19, verso 1 e 2. Jezabel recebe uma mensagem que Elias acabou de matar 400 profetas de Baal. E na hora que ela recebe a mensagem, ela lança um decreto. E olha o decreto. Avisa para ele que neste mesmo horário, amanhã, ou seja, em 24 horas, Elias, você vai estar morto. Repita comigo: decreto de morte. Aí, irmãos, 1 de Reis, capítulo 1, verso 20, ou capítulo 21, verso 22, 23 e 24, ela lança o decreto. Imediatamente, irmãos, quando é lançado um decreto de morte, imediatamente Deus entra em ação para o seu filho. Segunda de Reis, capítulo 9, verso 30 a 37. Tem um cumprimento aqui. Na hora que ela lança o decreto e fala: em 24 horas você vai morrer, Deus fala: em 24 horas quem vai morrer é você. Se lançar algum decreto de morte contra você, fica tranquilo, que na hora Deus manda um decreto de vida, e Deus vai matar quem disse que ia te matar. Jeú chega no palácio. Ela está olhando lá de cima e tem uns homens ao lado dela. Jeú fala assim, ó: joguem ela daí de cima. Em menos de 24, jogaram ela de cima para baixo. O sangue dela espirrou na parede e nos cavalos, e Jeú a atropelou. Cumpriu-se a palavra anunciada por Elias. Levanta suas 2 mãos para os céus, por gentileza. De olhos fechados, diga assim, ó: quando lançarem contra mim um decreto de morte, na hora eu preciso revidar e lançar um decreto de vida. Irmãos, foi o próprio Deus que diz: quem vai morrer é ela. Eu sinto no meu espírito pessoas que entraram nesse lugar com decretos de morte espiritual, familiar, e Deus hoje vai mudar esse decreto na sua vida.
Eu sou um homem que tinha um decreto sobre a minha vida. Vamos botar Jezabel como o diabo. Deus envergonhou o diabo. O diabo lança o decreto de morte e quem morre é o diabo. A cobra morde Paulo, e quem morde é a cobra. É o decreto de Deus que vai prevalecer na sua vida. Segunda história, Daniel capítulo 2 completo. Olha que decreto forte. O rei lança um decreto dizendo o seguinte: eu tive um sonho e eu quero que chame os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para interpretar o meu sonho, e se não interpretar, eu vou matar. A história continua. Os magos, feiticeiros e encantadores não conseguem interpretar, e ele mata todo mundo. E antes de matar, falou assim: ó, vocês estão me enganando aí, vocês estão tentando me enrolar, eu vou matar todo mundo. E agora ele fala assim: ó, agora eu vou matar os sábios. Quando ele fala os sábios, ele falou na categoria de Daniel. Quando ele fala na categoria de Daniel, Daniel fala: aqui não. O decreto do rei mandou matar todo mundo que não interpretou o sonho dele. Chegou na categoria dos sábios, chegou na categoria dos de Deus. Aí o Daniel, que é de Deus, fala: aqui não. Tem um decreto maligno contra a sua vida, você tem que falar: aqui não. Só os homens, por gentileza, mão direita levantada. Só os homens com a mão bem no alto. Eu vou falar assim, ó: chegou um decreto maligno contra a sua vida. Os homens, 3 tapas no peito e dizendo: aqui não. Chegou um decreto maligno contra a sua vida. Bate primeiro com força e depois diga: aqui não. 1, 2, 3 e já. Aqui. Segura. Só as mulheres agora, a mãozinha assim. Quando eu falar, ó, você faz assim, ó: aqui não. Para um decreto contra você, você tem que se posicionar. Porque o mundo vai lançar decreto atrás de decreto. Só as mulheres agora. Lançaram um decreto maligno contra você. Daniel disse: aqui não. Foi lá, interpretou o sonho, e o rei mudou o decreto. Eu vou descer. Pastor Josué e pastor Genoveva, eu disse lá no terreno que tinha algo muito específico de Deus. E há anos atrás foi lançado contra essa igreja um decreto. Vai acabar. E vocês dois disseram: aqui não. Quando eu entrei naquele terreno hoje, o Espírito Santo só falou isso. Eles pagaram um preço e disseram: aqui não. Por isso, já já vocês vão estar lá naquele terreno monstruoso. O ano passado eu fui a 75 igrejas. Esse ano tem 82 igrejas para ir. Eu nunca vi uma história igual a de vocês. Tão feliz de fazer parte.
de ver um homem e uma mulher que disseram: aqui não. Ele viu todo o choro, ele viu toda a dificuldade, mas quando ele viu alguém falando: aqui não, pode ser para lá, vai fechar a outra, vai fazer, mas aqui não. Você pode levantar as duas mãos para esses pastores, por gentileza, junto com os pastores auxiliares que estão aqui, junto com o corpo de liderança. Eu venho como profeta de Deus lá de Curitiba dizer que esse casal disse para Deus: aqui não. Eu quero que você abençoe a vida deles, porque tinha um decreto contra essa casa, tinha um decreto contra a sua família, tinha um decreto contra esse ministério, tinha um decreto, mas eles falaram: aqui não, aqui não. E eles têm pago um preço enorme, mas os próximos 10 anos serão os próximos 10 anos mais frutíferos dessa casa, mais abundante dessa casa. Serão os próximos 10 anos mais prósperos dessa casa. Serão os próximos 10 anos de maior colheita dessa casa. Serão os próximos 10 anos de maior frutificação que essa casa jamais viveu. Porque um homem e uma mulher disseram: aqui não. Você pode aplaudir a Jesus, você pode glorificar, você pode assoviar. Eles disseram: aqui não. Você, amigo que veio hoje aqui, Deus te trouxe hoje aqui a convite de um amigo, para você dizer: chega. Decreto maligno era um, decreto de Deus é o que vai prevalecer. O rei disse a Daniel: eu mudo o decreto. Não há dúvida de que o seu Deus, Daniel, é o Deus dos deuses. Eu mudo o decreto. Ele designou Daniel para ser governador de toda a província da Babilônia. E Daniel ainda chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para ficar junto com eles. Aí logo em seguida a terceira história. A terceira história, Daniel 3, de 1 a 6. O rei lança outro decreto. Repita comigo: eu vou vencer todos os decretos que forem lançados contra a minha vida. Outro decreto. O rei lança e diz: construir uma estátua. Quem não adorar quando tocar, vai para a fornalha. Os 3 meninos estão andando na rua. Eu estive com a minha esposa no país árabe. É um negócio tenso. Toda hora toca um negócio, toda hora tem alto-falante, alguém orando, toda hora a gente deita no chão, ora. É tenso. E tocou a trombeta. Os 3 meninos andando. E aí, Sadraque? Eu vou dobrar não. E aí, nego? Vai? Eu falei: vou não. Também não vou não. A notícia chegou no rei: ó, não obedeceram o teu decreto não. Chama eles. Ó, vai obedecer não? Não. O rei, fica tranquilo, senhor rei. Um posicionamento é fundamental, irmãos. Deus te trouxe aqui para se posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus. Como esse casal se posicionou: aqui não. Os 3 se posicionaram. Aumenta o fogo aí 7 vezes mais. Os 3 entram na fornalha. Repita comigo, por gentileza: na terra lança o decreto, o céu vem. De madrugada, alguém vai lá olhar se eles estão torradinhos. Quando chega lá, não está torrado. Tem mais um com ele lá, na fornalha.
se for preciso, o Deus Todo-Poderoso vai descer para entrar na fornalha com você, para mudar o decreto da sua vida. Ele vai entrar lá na fornalha. O cara espantado vai lá para o rei e falou: rei, nós lançamos 3, tem 4, e um é figura do Filho dos Deuses. Não fica com medo da fornalha. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus, quando a terra lançar um decreto, Deus até vem. Eu sofri um acidente de carro, irmão. Eu tomei 98 pontos no rosto. A frase mais falada no acidente foi: a mulher viu um homem com ele dentro do carro. Eu estava sozinho. Ele estava comigo dentro do carro. Ele está com você para mudar decretos. O rei fala: não tem Deus igual o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Não tem Deus igual o seu Deus, que quem te conhecia vai passar a te ver e vai falar: uau, mas não era isso? Tinha um decreto? Tinha, mas Deus mudou o decreto. O rei mudou o decreto. Só a nível de curiosidade, olha o que significa o nome Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha a junção dos 3 nomes, a frase que vai dar. Sadraque, cujo nome hebraico era Anania, significa o Senhor é gracioso. Mesaque, cujo nome hebraico é Misael, significa quem é como o nosso Deus. Abednego, cujo nome hebraico é Azarias, significa o Senhor o ajudou. Aí a gente monta uma frase, um parágrafozinho pequeno. O parágrafo diz assim, ó, juntando os 3 nomes significados: quem é como o nosso Deus? Ele é gracioso e vai nos ajudar. Quem é gracioso como o nosso Deus? Ele vai nos ajudar. Olha para a pessoa que está ao teu lado, levanta suas 2 mãos e fala assim, ó, nessa noite Deus vai mudar decretos na sua vida. Diga: Deus vai mudar decretos na sua vida. Amém. O que aconteceu nesses 3 exemplos para que o decreto fosse mudado? Só uma coisa, irmãos: estes homens tinham intimidade e relacionamento com Deus. Você quer que Deus mude decretos na sua vida? Ah, ninguém da minha família fez faculdade. Ai, quem sou eu para fazer faculdade? Deus vai mudar decretos na sua casa. Todos os meus irmãos casaram, se separaram. Meu pai se separou. Ah, eu também vou separar. Deus vai mudar decretos na sua família. Ah, minha bisavó tinha essa doença, minha avó tinha essa doença, meu avô teve essa doença, minha mãe teve essa doença, eu também vou ter. Deus vai mudar decretos na sua vida. Você só precisa ter intimidade e relacionamento com Ele. Seja íntimo de Deus. Hoje é uma noite do amigo, e o maior amigo está nesse lugar para nos abraçar, para te abraçar. Você que veio hoje aqui convidado, o amigo Jesus me abraçou há 41 anos atrás. Eu tinha um decreto, irmãos. Eu nasci num lar alcoólatra. Papai bebeu quase 40 anos. Talvez você se identifique com a minha história. Papai engravidou a minha mãe algumas vezes, e todas as vezes ele saía pela rua gritando. Quando a minha mãe anunciava que estava grávida, ele anunciava na rua toda, xingando palavrões e falando: aquela fulana, ela está grávida, não é meu. Mas todos os filhos ele fez bêbado. E eu nasci nesse ambiente. Com 2 meses de nascido, mamãe estava me dando mamar. Ele entra no quarto com um pedaço de pau e quer me matar. Quebra a clavícula.
da minha mãe, eu cresço nesse ambiente, pegando meu pai na rua, bêbado, alcoólatra. Eu cresço nesse ambiente tenso. Não lembro uma vez de papai ter dado um presente para nós. Não lembro uma vez de papai ter feito um passeiozinho. Não lembro uma vez de ter jogado uma bolinha com o papai. Não lembro papai dar um abraço na minha mãe. Não lembro nada, porque nunca teve. Foram 40 anos de papai bêbado. Mas com 8 anos de idade, o decreto piora. Eu estou em casa, em Duque de Caxias. Papai chega bêbado, eu pego um dinheirinho com ele, vou comprar uma Coca-Cola do ladinho de casa. Quando eu entro no botequim, estava tendo um assalto. Bandido de um lado, bandido do outro, um monte de bandido. Eu descalço, 8 anos, sem camisa, só com dinheirinho assim na mão. Quando eu entro, tomo um susto, tento sair, o bandido me segura pelo pescoço. Alguém sabe o que é pedala Robinho? 52 anos atrás, Robinho não era nem nascido. Ele me deu 3 tapas na nuca. Ele falou: fica quieto aqui, moleque. Eu fiquei ao lado de um homem. Deu 1 segundo, esse homem fez um movimento brusco. O bandido deu um tiro, pegou na cabeça. Esse homem cai ensanguentado. Eu entro em choque. Eu corro para dentro da cozinha, fico do lado do fogão. A minha mãe entra gritando: cadê ele? Cadê ele? Mataram, gente saindo gritando: mataram. Minha mãe fala: o Ratinho está lá dentro. Meu apelido era Ratinho. Ratinho está lá dentro. Minha mãe corre e me pega. Eu estou completamente em choque. Eu fico mudo durante 6 meses. O susto foi tão grande. Família muito pobre, 52 anos atrás. Vou fazer 60 daqui a pouquinho. Família pobre, pobre. A nossa família era tão pobre que toda segunda e sexta mamãe me dava 2 sacos de mercado. E quando acabava a aula, eu tinha que passar na feira e pegar no chão repolho, chuchu, tomate, batata, tudo caído no chão. Eu enchia 2 sacolas para minha mãe limpar e fazer comida para a gente. Eu agora mudo, faço força para falar, e os próximos meses eu consigo falar alguma coisa, mas eu fiquei gago. Mas eu fiquei um gago tão estranho. Comigo é tudo exagerado. Todo gago tem um espasmo muscular, um só. Quando o gago vai falar o nome dele, ele fala: oi, ele dá uma guinadinha, ele fala um negócio assim. Eu tinha 5 espasmos musculares. Esse meu braço dava coisa. Eu nunca falei no telefone. Alô? Eu fazia força, esse braço ia e voltava. Tá rindo? Você não sabe de nada. Havia um decreto terrível, irmãos. Com 8 anos de idade, eu perdi o nome. E eu fazia tanta força para falar, o meu pescoço tombava, o olhinho ficava branco, a barriga borbulhava e dava cãibra na perna esquerda. Por isso que eu nunca namorei. Eu estou numa discoteca, irmãos, aquele globo. Alguém foi? Discoteca? Tiveram essa, tudo acima de 50, 55, 50, tudo acima de 50. É nós naquela época, né? Aquele globo no meio, piscando, tudo escuro. E eu conversando com meus amigos, as meninas achavam que eu estava dançando. Eu não estou dançando não, eu estou tentando. Cãibra, era um negócio louco. Então quando a menina me olhava de longe, ela falava. Aí eu falava assim, falar contigo. Quando ela chegava perto, pastor, ela falava: oi, meu nome é Cláudia. Eu falei: quando eu falava que o meu é, até eu falar que o meu é, ela falava: sai fora, gago. Aí eu ficava possesso. Eu já dava uma banda nela, eu me tornei o rapaz mais violento do meu bairro, chamado Vila São Luís, lá em Duque de Caxias. Tinha um decreto contra a minha vida: não vai ser nada. Minha irmã estudava na mesma sala que eu. Minha irmã tinha vergonha de mim
E a nossa professora de português, ela ajudava muito. Toda semana tinha uma leitura de um parágrafo. E essa professora foi da 5ª, 6ª, 7ª e 8ª. Chegava a minha vez e ela falava: ele não pode ler não, ele não sabe falar. Na 8ª série, eu dei um tapa na mesa. Falei: Rick, hoje eu vou falar, hoje eu vou ler. Eu li. A minha irmã, na hora do recreio, falou: eu não vejo a hora de acabar a 8ª série. Eu não quero nunca mais estudar com você. Eu tenho vergonha de você. Hoje de manhã, ontem, a primeira a curtir as minhas fotos é ela, dizendo: eu tenho o maior orgulho de você, meu irmão. Mas o decreto era pesado. Com 18 anos, eu aceitei Jesus. Não mudou nada. Continuei sem nome. E 17 anos. Escute bem isso. 17 anos dentro da igreja, sem pegar o microfone. Sabe o que o Gago fazia? O Gago abria 8 anos e fechava a cortina do teatro. Todo mundo olhava e falava: o Gago está lá abrindo e fechando a cortina. Todo domingo de ceia eu lavava 900 cálices de vidro, porque era só isso que o Gago podia fazer. Todo mundo olhava e falava: o Gago está lá lavando os cálices. E Deus falava: tem um pastor lavando os cálices. O decreto humano foi lançado, mas o decreto de Deus vai entrar em vigor. Eu não tenho tempo para contar tantas histórias. Fiquei 5 anos nessa igreja. A menina não queria namorar o Gago. Eu queria namorar, gente. Aí eu fui na outra igreja nossa e vi essa menina 38 anos atrás. Subi para cantar no louvor, tímida. Acabou o culto, todo mundo foi embora, ficou só eu. E o pastor falou: ai meu Deus. Depois do culto, conversar com o Gago. Assunto que era de 5 minutos, demorava meia hora, irmão. Era uma tristeza. Eu perguntei para ele: e quem é aquela menina? Aí ele falou: menina de Deus, está 6 meses aqui, convertida, já se batizou nas águas, já é batizada no Espírito Santo. Falei: meu Deus. Sabe como é que meu pastor orou por mim 5 anos, irmão, para mim ser batizado no Espírito Santo? Me dava soco nas costas: fale língua, fale língua, fale. Gago não orava, como é que vai falar em língua? Vocês não têm noção, irmão. Aí ele falou assim: ó, aquela moça, aquela irmã é uma maravilha. Aí ele falou uma frase já para me jogar de lado. Ele falou assim: ó, só tem um problema, meu irmão. Ela é super tímida, tem boca e não fala. Eu falei: meu Deus, é ela. Tem boca, não fala. Eu tenho boca, também não falo. Glória. Mas as irmãs lá da igreja oravam e falavam assim: Deus, manda um varão, mas tira aquele Gago. Eu soube isso depois. Mas nós casamos, fizemos agora 35 anos de casado. Com 25 anos de casado, nós fomos para 5 dias na Alemanha, 5 dias na Inglaterra e 11 dias em Paris. Segura. Aí eu botei ela aqui no Torre Eiffel atrás. Falei: tira um pique, falei: tira uma foto. Aí falei no ouvido dela: aquelas irmãzinhas que não queria namorar o Gago, quando vê essa foto em Paris, elas vão: olha o que eu perdi, olha o que eu perdi. Ei, Deus vai mudar tanto o seu decreto. Ele vai mudar o seu decreto.
Deus vai mudar tanto o seu decreto que pessoas vão olhar para você e falar: você está irreconhecível. Quando os irmãos de José viram ele, não o reconheceram. Você está irreconhecível. Eu não sei quem te viu chorando, eu sei que eles vão ver você sorrindo. Eu não sei quem te viu para baixo, mas eu sei que eles vão te ver para cima. O decreto, quem te viu doente, vai te ver sarado, brother. Plenamente sarado. E todo mundo, eles vão falar assim: ué, como é que foi isso? Foi Deus que mudou o decreto. Deus está mudando o seu decreto hoje, em nome de Jesus. Deus vai mudar o decreto da sua família. Mas você não ia se separar? Ia, mas Deus mudou o decreto. Bota minha foto aí, brother. Bota minha foto eu 25 anos atrás. Só para você que estava achando que eu estou inventando. Quando eu pedi essa menina para namorar, eu escrevi no livro. Dei o livro para ela. O título do livro: Nunca Mais Serás a Mesma. Basileste Link, que era até uma madre, eu nem sabia depois. Aí eu botei embaixo assim, ó: seu irmão em Cristo, Marco Antônio. Convidei ela para orar. Quando ela aceitou, já era. Falou que Deus falou com ela. Quando ela viu, já era gago e já aceitou o gago junto. Aleluia. Escute bem isso aí, irmãos. Nessa foto eu tenho 1 ano de ordenado pastor. E ainda gago. Já pensou? Ser pastoreado por um gago? Tu ia convidar um amigo para ir: vai lá ver o meu pastor pregar. 17 anos, irmãos, querendo pegar um microfone. Mas enquanto o meu milagre não vinha, eu estava distribuindo folheto. A ordem do nosso pastor é: quando aquele irmão for no evangelismo, dá só um bolo de folheto para ele, não deixa ele falar nada. Ninguém deixava nem eu orar. Tinha um decreto: não vai ser nada. E Deus fala: vai ser pastor. Não consegue pregar para uma pessoa? Não consigo, eu só queria uma pessoa. Eu fiquei 5 anos no evangelismo de madrugada, de meia-noite às 2 da manhã. E toda madrugada, irmãos, eu ficava com o irmão Júlio, e ele falava a mesma frase: irmão, você só distribui folheto, fala nada não. Ainda falava assim, ó: ora em espírito. E eu ficava assim, ó, só orava em espírito. Depois de 5 anos, era 2 da manhã, o Júlio falou: meu irmão, vamos dar um último folheto para aquela senhora ali, a senhora da rua. Aí eu falei assim para ele: Rick, deixa eu dar uma frase. Eu só queria falar uma frase, irmão. A frase era: Jesus te ama e tem um plano contigo. Era a nossa frase de 41 anos atrás. Ela continua a mesma frase hoje: Jesus te ama e tem um plano contigo. Ele te ama tanto que vai mudar todo o decreto negativo quanto a sua vida. Aí o Júlio falou: mas você vai travar? Eu falei: me deixa tentar. Era difícil sair a primeira frase, mas depois vai sair. Aí ele chegou e falou: boa noite, senhora. O meu irmão quer dar uma frase para a senhora permite? Aí ela falou assim: pode falar. Irmão, já viu o gago nervoso? Pastora Genoveva, diante de Deus estou. Já falei isso 10 vezes, Senhor. Se eu tiver mentido, pode me matar. Mas eu fiquei nervoso. Botei a Bíblia no braço esquerdo, porque senão a Bíblia ia ficar. Botei a Bíblia no braço esquerdo. Aí eu queria falar assim, ó: Jesus te ama e tem um plano contigo. Eu fui assim, Riquigê. Aí comecei Riquigê, a perninha já veio, a barriga já começou, a cabeça tombou. Eu falei Riquigê. Aí o olhinho fechou. Eu falei 5 vezes Riquigê, que a frase seria: Rique, Jesus te ama. Não saiu. A mulher caiu endemoniada. Pensa agora num gago 100 vezes nervoso. E o Júlio queria expulsar. Eu falei:
no comando, rapaz. Deixa comigo. E qual é a frase para expulsar um demônio, pastor? Sai, não, Jesus. Olha que frase aí, irmão. Aí eu fiquei riquiçar. Não passava do riquiçar, brother. Riquiçar. Acredite, irmão, acredite. A mulher se levantou, falou pro Júlio: quem está endemoniado, eu ou ele? Irmão, foi o único dia que eu fui para casa, pastora. Eu fui para casa chateado. Eu falei: que decreto maligno é esse, meu? Como é que eu vou ser pastor? Eu não falo, nem sai em nome de Jesus sem falar isso. Tá rindo, né? Minha avó deu uma ideia para minha mãe. Esse menino ficou gago com susto. Dá outro nele. Tomei mais de 400 sustos. Eu só piorava. Repita comigo, por gentileza. Tá rindo. Repita comigo, por gentileza. Quando Deus diz: basta. Deus trouxe você hoje aqui para mudar decretos na sua vida. Porque desta igreja, Deus já mudou. Eu vou falar desta igreja, você grita bem alto: Ele já mudou. Desta igreja, desta igreja, desta igreja. Desta igreja Ele já mudou. O decreto que tem agora é: tudo que eu planejei para vocês. Aí, irmãos, para quem só queria falar de Jesus para uma pessoa. Eu estava num retiro agora, semana passada, de casais. E a minha vontade é tão grande de falar de Jesus. Todo mundo estava com a camiseta vermelha. Se você for ver no meu Instagram lá, todo mundo de camiseta vermelha. Terminei a ministração, fomos para o almoço. E eu estou vendo todo mundo pegando o almoço de camiseta vermelha. Aí um casal já foi de roupa normal. Meu pai, já cheguei do lado: vocês estão hospedados aqui no hotel? Eu vou dar uma palavra daqui a pouquinho. Não, pastor, a gente só trocou de roupa ali no quarto. Eu quero falar de Jesus, irmãos. Para quem só podia falar de... Eu só queria falar para uma pessoa. E tinha um decreto: não consegue. Bota a foto aí, a gente falando nesse Brasil afora aí, por esse mundo afora lá, ó. Sem vaidade nenhuma, que eu sou muito simples. Eu só estou arrumadinho hoje porque eu vim na ceifa. Eu queria... A minha esposa me conhece, vai mais arrumado, hein? Vai mais arrumado que tu está comigo. Eu só estou mais arrumadinho porque eu estou com ela. Esse é o decreto. E o homem esperto obedece a mulher. Aleluia. Levanta suas duas mãos para a pessoa que está à sua direita e à sua esquerda. Fala para ele assim, ó, como profeta de Deus: hoje é noite, Deus está mudando decretos na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua saúde, no seu casamento, nos seus negócios. Diga: Deus hoje muda todos os decretos antigos, negativos, e o decreto dele vai prevalecer. Aplauda Jesus. Só para a gente finalizar, e a gente ficar mais ou menos dentro do horário, só para a gente finalizar, tem algo muito especial que eu preciso fazer. Bota a foto dessa senhora aí, por gentileza. Tinha um decreto sobre a vida dessa senhora. Essa senhora tem 92 anos. Irmãos, 92 anos. A história dessa senhora que praticamente me levou a esses 35 países. E a gente vai lá simples assim, ó. A gente vive pela fé. Eu larguei 3 hospitais, 21 anos de prefeitura, só porque eu ouvi uma voz de Deus assim falando: larga tudo que eu vou cuidar de você.
não tenho salário, não cobro para ir em lugar nenhum, irmão. Se o pastor Josué me ligasse e falasse essa frase: você cobra quanto, Marco? Eu falaria para ele: vou não, pastor. Vou não, porque eu já vi que o senhor paga. Dá preço para ministrar a palavra daquilo que Deus me deu de graça? Não, eu não cobro nada. Eu vivo pela fé, 24 horas, todo dia milagre. Porque Ele que mudou o meu decreto, e Ele falou: eu vou cuidar de você. Eu já dei 11 mil livros. Eu paguei na gráfica, mas eu dei. Eu dou, e hoje a gente vai dar mais uns 40 ali, ó. Só para cá, agora, eu trouxe 330 livros, dei tudo. Dos 330, 5 faz uma oferta lá. E tô nem aí. Aí daqui a 10 anos, pastor Genoveva, daqui a 10 anos, alguém me acha e fala assim: pastor, 10 anos atrás, o senhor foi lá no encontro de homem, o senhor abençoou a gente lá, eu fiquei, fui tão feliz. Aí o Espírito Santo lembrou o seu nome. Eu estou fazendo uma semente para o senhor. Aí me abençoou. Eu fiz assim, um atrás do outro. Porque Ele mudou o decreto que estava na minha vida. E Ele mudou o decreto dessa senhora. Essa senhora casou com seu esposo há 73 anos atrás. E Deus falou para ela: vou te dar um filho homem. E ela não sabia que ela ia ter um outro decreto humano. Ficou grávida do primeiro filho, aborto espontâneo. Grávida do segundo filho, aborto espontâneo. Grávida do terceiro filho, aborto espontâneo. Grávida do quarto filho, aborto espontâneo. Grávida do quinto filho, aborto espontâneo. Não tem lugar nenhum no mundo uma história igual a dela. Já fui 4 vezes na selva africana, 7 países africanos. Encontrei mulheres africanas que perderam vários filhos, mas nenhuma com a história dela, na sequência de abortos espontâneos. Ficou grávida do número 6, aborto espontâneo. Fui na Índia junto com o pastor Odilon, uma igreja de 140 cegos. Os cegos gritavam quando eu contava a história dela, assustado. Como pode uma mulher com um decreto humano não pode ter filho? E ela engravidava e aborto espontâneo. Ficou grávida do número 7, aborto espontâneo. Ficou grávida do número 8, aborto espontâneo. O médico falava para ela: dona Clotilde, desiste, não tem jeito da senhora, não tem jeito. E ela falava assim: eu tenho uma palavra de Deus. Por isso que vocês dois falaram: aqui não, que vocês têm uma palavra de Deus. Foi Deus que deu uma palavra para vocês. E ela falou: Deus me deu uma palavra, eu vou ter um filho homem. Mas não tem jeito, a senhora já perdeu 9. Vou ficar grávida de novo. Por isso o nome do livro: Eu Ainda Estou Aqui. Ela chegava em casa, tinha perdido o bebê, enterrava, e o marido perguntava: e aí? Ela falava: eu ainda estou aqui. Vocês ainda estão aqui. Você ainda está aqui. Teu milagre está a caminho. Ela fica grávida do número 10, aborto espontâneo. Ela fica grávida do número 11, aborto espontâneo. Sabe como ela perdia? 6 meses. Chegou a ter filho de 7 meses. 5, 4. Sentada no sofá, levantava, o feto caía. Lavando louça, o feto caía. Dormindo na cama, virava, toda molhada a cama, o feto morto. Mas ela tinha uma palavra de Deus. Irmãos, não é fácil não. Eu trabalhei mais de 30 anos em hospitais. Um aborto espontâneo, seja com o feto expelindo, ou seja o feto ficar morto, é um trauma para uma mulher. Às vezes tem que fazer cesárea como se fosse parto normal e tirar o feto morto. Às vezes é sucção, sai pedaços da criança. E eu encontrei por esse Brasil afora centenas de mulheres que nunca mais quiseram engravidar, mas também encontrei centenas de mulheres que falaram: ela não desistiu? Se ela não desistiu, eu também não vou desistir. Ela fica grávida do número 12 e Deus deu uma palavra para ela: vai ter um filho homem. Vem uma menina, Maria Aparecida.
Ela podia ter parado. Ela ficou grávida do número 13. Outra menina, Isabel Cristina. Ela podia parar. O decreto já foi mudado. Agora vai ser fértil. A madre está aberta. Ela fica grávida do número 14. Denise. 3 meninas. Ela podia parar. Vocês podiam ter parado. Podia ter parado. Mas não pararam. Porque Deus mudou o decreto. Ela fica grávida do número 15. Eu cheguei. Segura. Ela está embalada. Ela está igual um caminhão descendo o morro sem freio. Vai ficar grávida de novo. Número 16. Meu irmão André. Ela está com 47 anos. Fica grávida de novo. Meu irmão Marcelinho. 3 homens, 3 meninas. Efésios 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós através do decreto do céu. Do decreto do céu. Pastor Josué, pastora Genoveva, o decreto do céu foi tão forte para essa casa que ele vai dar mais do que vocês pensam ou imaginam. Eu ouvi alguns sonhos deles lá, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Eu falei assim, tadinha, não vai nada, vai fazer muito mais. Vai fazer muito mais, vai fazer muito mais. Deus te trouxe hoje aqui para mudar o decreto da sua vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos só um segundinho, por gentileza. Nós vamos ouvir esse hino. A gente quer abençoar você, meu amigo, minha amiga que veio hoje aqui. Se tem alguém afastado de Jesus, hoje é a noite para Ele mudar o seu decreto de afastado para filho. Você que veio hoje aqui, que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador, hoje é noite para você fazer isso. Ele vai mudar o seu decreto. Só 2 textos para a gente finalizar. Colossenses fala que Jesus rasgou o escrito de dívida que estava contra nós. Olha que lindo, irmãos. Ele rasgou o decreto que estava contra nós. Em Jeremias 29, verso 11, ele fala assim, ó: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. E é pensamento de vida e não de morte. Eu queria te convidar assim, com muito carinho. Se eu pudesse, eu ia te buscar. Mas você é adulto. Eu senti muito forte o Espírito Santo tocando em pessoas. E pessoas dizendo, eu creio que Deus está mudando o decreto da minha vida. Eu queria que você, que entendeu isso, que quer fazer de Jesus o seu Senhor e Salvador, quer voltar para Jesus, quer que Ele rasgue hoje o decreto de dívida que estava contra você, e você receba o decreto de bênção. Se levante e vem aqui me dar um abraço, que eu quero te dar um abraço. Sai do seu lugar, vem aqui, que eu quero te dar um abraço. Vem cá. Isso. Tem um decreto novo escrito para você. Isso, junta aqui pertinho, junta, para que a gente possa abraçar você com carinho. Seu amigo te trouxe aqui para te apresentar um melhor amigo. E esse melhor amigo é Jesus, que mudou a minha história. Se Ele mudou o decreto da minha vida, Ele muda o seu decreto. Se Ele mudou o decreto da minha saúde, Ele muda o seu decreto. Se Ele mudou o decreto desse menino, eu nasci em Minas Gerais, eu nasci numa cidadezinha chamada Recreio. Ninguém conhece. Uma cidadezinha pequenininha. Pode vir alguma coisa boa lá de Belém, pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré. Pode. Vem você. Eu quero, no nome de Jesus, declarar que o Senhor hoje rasga
o escrito de dívida. Ele rasga o escrito de dívida. E o que ele escreve agora é: perdoado. Filho, filha. Ele lança um novo decreto contra a sua vida. E é isso que vai prevalecer a partir de hoje. Repita comigo, você que está aqui na frente. Senhor Jesus, a partir de hoje, o Senhor mora no meu coração, e todo decreto humano, todo decreto negativo contra a minha vida, contra a minha família, contra as futuras gerações da minha casa, estão desfeitos. E eu vou viver o melhor de Deus daqui para frente. Eu sou uma nova criatura. O que passou, passou. E o Senhor hoje faz o decreto novo, novo, novo. A igreja está feliz, diga glória a Deus. A gente pode dar um abraço nesses queridos aqui na frente e dizer para eles: um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo, um novo tempo. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer. E você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.